voltamos para um segundo bloco aqui do podcast Story Talk. Estamos aqui com o nutricionista Pedro Fogaça, que está esclarecendo dúvidas aí para a galera sobre uma boa alimentação, sobre o que comer, o que não comer. E para esse segundo bloco, nós vamos ter algumas perguntas sobre suplemento alimentar, a parte de fitoterápicos também, né, Pedrão? Sim, vamos falar um pouco sobre essa parte que é sempre uma dúvida também, uma curiosidade do pessoal. Sim. Né? E a gente vê, às vezes, as pessoas usando coisas que não precisaria ou que não vai ajudar muito no caso dela, deixando de usar coisas que poderiam ser mais úteis para ela no momento. Então, acho que é um tópico importante para a gente abordar um pouquinho. Bacana. Pedrão, então nós vamos começar o seguinte, falando, como no primeiro bloco falamos muito sobre emagrecimento, dieta, um controle alimentar, o que geralmente, qual o tipo de nutracêutico, de suplemento, nutracêutico para quem está ouvindo em casa é um suplemento, tá? Extraídos de plantas ou frutos também, né? Qual o tipo de suplemento ou fórmula, né, no caso, que você acha interessante assim, para o seu cliente, que ajude ele a emagrecer, a controlar a alimentação? Qual é o tipo que você mais gosta? Qual é o hábito? O que você acha de um... Então, assim, eu acho que alguns suplementos vão ajudar indiretamente no processo de emagrecimento. Sim. Então, por exemplo, o Whey Protein. O Whey Protein não emagrece, mas ele pode facilitar o processo de emagrecimento. Claro. Por quê? Porque é uma proteína que traz mais saciedade, que ajuda na manutenção da massa muscular, e a gente pode encaixar ele com muita mais facilidade ao longo do dia. Sim. Então, é fácil você pegar o whey ali, tomar aqui rapidinho com água, e talvez se você precisasse comer uma proteína, um frango, alguma coisa, você não ia fazer isso. Não ia fazer. Então, eu acho que o whey é uma peça-chave para auxiliar no processo de emagrecimento aí. Perfeito. Outros suplementos que a gente pode pensar que vão facilitar o emagrecimento indiretamente são as coisas que vão aumentar a performance. Sim. Então, betalanina, acho muito legal, porque em algumas modalidades esportivas ela vai melhorar a performance e isso vai acabar aumentando o gasto calórico e vai acabar favorecendo o emagrecimento da pessoa. Show de bola. Creatina, mesma coisa. Também vai acabar facilitando o processo de emagrecimento por essa melhora na performance, no ganho de força que a gente vai ter. Outro suplemento muito legal, que é o que a gente mais costuma utilizar, na verdade, porque ele tem um pequeno papel termogênico e, além disso, ele vai melhorar bastante a performance, que é a cafeína. Sim. A cafeína eu acho extremamente útil para isso. Né? Já dá até uma inibidinha na fome também a cafeína, né? Muitas vezes de uma pessoa para outra. Isso. Mas depende, a gente tem que saber com quem a gente vai usar. Porque a própria cafeína e a ioimbina também, que tem esse papel, em algumas pessoas podem aumentar a ansiedade. E aí, algumas pessoas podem aumentar... Aumenta o estresse, a ansiedade e acaba... Você fica mais ansioso e aí, em algumas pessoas, isso pode acabar fazendo um aumento no consumo alimentar. Você vai descontar, às vezes, na alimentação isso. Então, a gente tem que também pensar nisso. Porque, às vezes, você vai colocar um estimulante e a pessoa vai lá e come mais, porque ficou mais ansiosa e tal. E aí, você vai atrapalhar todo o planejamento. Pegando esse gancho, vira e mexe, eu falo de mim aqui em alguns exemplos, né? Quando estou entrevistando... Certo. Mas eu sou um cara assim ligado a um 220 mesmo. Então eu tenho que evitar a cafeína. Cafeína minha eu tomo no café assim de manhã, né, uns expressos e tal. E depois eu evito ao longo do dia porque eu sou super agitado, 220. Então até de noite ali eu tomo uma passiflora, um negocinho mais natural para poder. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que você tem que observar bem o paciente. Não tem um negócio que serve para todo mundo. Tá certo. Outra coisa, alguns fitoterápicos, principalmente ali, alguns compostos, tipo a própria passiflora, o Zembrin, o Relora, são coisas que podem auxiliar um pouco nessa questão de reduzir um pouco a ansiedade, reduzir aí com isso um pouco esse comer ansioso muitas vezes. Sim. E aí acaba facilitando um pouco a adesão do paciente à dieta. Então são formas de... Não é que vai tirar a fome, mas muitas vezes se reduz um pouco essa ansiedade e aí você consegue com isso acabar comendo um pouco menos por ansiedade. Perfeito. Isso vai facilitar o emagrecimento também. Então são coisas que muitas vezes, dependendo da pessoa, quando eu vejo que é o caso, eu gosto de utilizar.
Porque eu acho que vai realmente favorecer esse processo todo. Tá certo, bacana, bacana. E sobre produtos, assim, como a gente está falando sobre queima de gordura ainda, você tem alguns produtos que você... aceleradores de metabolismo, que você mais costuma usar, assim, para o pessoal? Então, eu particularmente, eu trabalho menos com isso no consultório. Eu uso bastante, assim, depende da pessoa, a cafeína, a ioimbina, uso o extrato padronizado de laranja moro, que é bacana. Que hoje tem o nome do Morosil, né? Que é o nome do Morosil comercial, né? Às vezes eu uso isso, dependendo do paciente, mas eu fico mais nesses ativos aí. Sim. Porque... nada muito... eu não faço tanta coisa fora disso, porque assim, o que a gente sabe, e aí o paciente é o que ele está buscando mesmo, e às vezes ele ouviu na academia e tal, que as coisas que aceleram muito o metabolismo são coisas normalmente ilícitas. São coisas que o fisiculturista usa normalmente. A gente está falando de outras substâncias daí. Né? E aí, às vezes o paciente acha que vai fazer um baita de um efeito, mas o efeito é pequeno. Então você tem que falar para ele, vai ajudar, mas vai ajudar um pouco nisso e tal, para deixar ele com o pé no chão também, não deixar a expectativa do cara lá em cima. E às vezes isso vai... a gente seguir produto natural mesmo, né? Sim. Então, e é uma coisa que não vai ser prejudicial à saúde, nada. Claro. E aí, muitas vezes, é até legal, porque às vezes você coloca alguma coisinha e o paciente, só de estar usando alguma coisa, ele já fala, putz, eu estou usando um negócio aqui, isso já vai me ajudar, então ele acaba seguindo um pouquinho mais a dieta, e ele acaba se comprometendo um pouquinho mais no treino e tal, e aí uma coisa acaba levando a outra. Sim. Então a gente pode também pensar por esse lado, porque muitas vezes isso vai gerar mais resultado ainda. Tá. Não, perfeito. E como nós estamos falando dessa linha de nutracêuticos, produtos naturais também, acabamos de falar alguma coisinha sobre emagrecimento, que é a linha que você gosta de passar também. E sobre saúde, assim, o que você passa para o pessoal, para uma melhora de vigor? De repente, já vamos incluir saúde e fadiga do mesmo... Sei que são coisas diferentes, uma coisa é saúde, outra é cansaço físico. Mas, de repente, tem algum tipo de suplemento que você gosta para uma melhora de saúde? Primeiro, eu acho que essa própria questão do emagrecimento, muitas vezes, e quando é uma pessoa com sobrepeso e obesidade, isso está atrelado à saúde. É verdade. Isso vai acabar acarretando de uma melhora da saúde da pessoa. Sim. Então, esse já é um ponto. Segundo, eu acho que a base, quando a gente fala em saúde, os pilares atividade física, alimentação, e aí a questão de gestão de sono e estresse. Eu acho que esses são os principais pilares. É verdade. Isso, a gente pode daí tentar, através da suplementação, melhorar esses pilares. Sim. Ou seja, tentar melhorar o treino com a suplementação de algum ativo que vai melhorar o treino, por exemplo. Tentar melhorar o sono com a suplementação de uma valeriana, alguma coisa que vai melhorar essa qualidade de sono. Tentar gerenciar um pouco mais esse estresse com algum ativo que vai tentar modular um pouco, acalmar um pouco a pessoa, assim, por exemplo. Sim. Então, acho que isso já é um ponto. E aí, fora isso, a gente pode depois também entrar com alguns suplementos visando, por exemplo, sei lá, saúde articular, e aí um colágeno tipo 2. Sim. Pode talvez entrar com algum suplemento visando talvez mais uma saúde para um paciente que possa investir um pouco mais e tal, alguma coisa pensando tipo uma saúde cardiovascular, um resveratrol, por exemplo, manipulado. Perfeito. Então dá para a gente pensar nessas coisas assim, que eu acho que vai mais com essas ramificações. Sim, a gente tenta abordar, trabalhar essas 4 bases. E aí a gente vai colocando algumas outras coisas ali para implementar, para deixar aquilo ainda mais robusto. Não, né? Perfeito. Eu acho que nada como a saúde ou bem-estar, que nem você falou aí, né? Sobre um bom sono, uma qualidade de vida, diminuir o estresse, eu acho que tudo colabora para a melhora da saúde realmente, né? E realmente saúde articular, já que você falou aí, né? Um colágeno tipo 2, tudo... eu acho que pega muito o pessoal depois dos 40 na academia, né?
Você recebe lá também alguns pacientes com mais de 40 anos? Recebo bastante. Às vezes queixa, né? Olha, eu diminuo, não consigo treinar muito por causa de dor. Dor no joelho, dor no ombro. E aí eu sempre oriento tanto um trabalho que tem lá no Instituto também com um fisioterapeuta e com um ortopedista, porque daí precisa ver, porque às vezes você vai tomar o colágeno e não é isso que precisa. Sim. Às vezes você tem uma lesão ali, tem alguma outra coisa que não vai ser verdade. colágeno que vai resolver. Mas, então assim, eu sempre oriento tá com essa parte muito bem alinhada. Sim. E eu não fico passando, tipo, eu vou passar colágeno para você à toa, sem eu saber que ele tem uma indicação necessária disso. Né? Então, estando com essa parte de fisioterapia alinhada, do ortopedista, para saber realmente qual que é o ponto, eu acho que daí a suplementação vai agregar muito. Mas eu atendo bastante pessoas assim, acima de 40, 50, 60 anos, que tem umas dorzinhas nas articulações e tal. Sim. E aí, de fato, a gente tem que tentar melhorar isso para isso não comprometer essa qualidade de vida e a qualidade do treino. Né? Da atividade física da pessoa. E hoje em dia a gente sabe que até de pessoas mais novas têm tido problemas articulares e tal, até por questão de postural, de ficar muito tempo sentado, às vezes faz muito home office, não sei o quê. O cara não tem nem 30 anos e tem dor em todo lugar. Né? Então, celular muito hoje em dia, todo mundo escolhendo para baixo. Isso. Bico de papagaio com 30 anos. A própria sobrepeso e obesidade também pode trazer mais dor articular. Sim, né? Tá então, certo. A gente reduzindo isso já vai melhorar esse ponto e tal. Sim. E aí, quando a gente falou nessa questão de fadiga, eu acho que muitas vezes o cara quer tomar algum suplemento para melhorar isso, mas ele não dorme bem. Ele vai dormir 2 horas da manhã porque fica no celular o tempo todo, acorda cedo, não sei o quê. O sono do cara tá horrível. E aí ele quer tomar um negocinho para melhorar a fadiga. Eu falo, primeiro você tem que melhorar o sono. Sim. Aí às vezes melhora o sono, já muda totalmente já. O cara já no outro dia já acorda recuperado, né? Porque essa é a base, é o que mais faz diferença. Sim. E aí às vezes, eu não tô conseguindo melhorar o sono. E aí a gente vai colocar um suplemento para ajudar nisso. Sim. Mas muitas vezes é um hábito também, é uma rotina do cara. Se ele toma uma valeriana, mas fica no celular, fica vendo vídeo, fica não sei o quê, ele não vai dormir mesmo. Sim, então a pessoa precisa tentar colaborar, vamos falar assim, para isso funcionar. É verdade. Né? Não é só tomar um negócio e esperar que vai fazer efeito sozinho. Não adianta, né? Não, tá certo. Com relação aos suplementos, a gente vai finalizar um pouquinho esse bloco. Falamos um pouquinho aí de alguns suplementos, alguma coisa articular, a importância do sono também. Então, para finalizar esse segundo bloco, falamos um pouquinho de suplemento. O Pedro também comentou a importância também de um bom sono, né? No caso, em vez de tomar estimulante de dia, dormir bem de noite, que de repente seu dia já melhora, né? Com menos estresse, com menos fadiga. Então, foi umas pontuações aí bem bacanas, viu, Pedro? E pro terceiro bloco, não percam, vamos voltar aqui com o nutricionista Pedro Fogaça. Vamos passar as informações também do atendimento do Pedro e tudo mais, mas vamos falar sobre ganho de massa muscular. Então não percam o terceiro bloco, né, Pedro? Isso, vamos falar sobre essa parte que todo mundo busca hoje em dia, né? Sim, que é um ganho de massa. Perfeito, é isso aí, pessoal. Até o terceiro bloco.